Olá, pessoal. Estamos aparecendo aqui. Vamos iniciar nossa live. Vamos começar. Esperar o pessoal começar a entrar na live. Bom, hoje nosso assunto vai ser um assunto muito incrível, que é o nosso programa de prevenção às deficiências, e nós vamos ter uma super convidada hoje. Essa é a primeira live da PAI de Criciúma e é com muita honra que a gente vai receber todos vocês. Então a gente vai esperar vocês irem chegando. A Manu já tá aí. Já vou te chamar, Manu, deixa eu só esperar o pessoal ir entrando. Boa noite a todos. Pessoal que tá acenando. A gente não sabe muito bem lidar com esse equipamento, mas vamos tentar. Eu tô aqui junto com a Paty, que vai estar nos assessorando. Boa noite a todos. Já chamei a Manu, vamos ver se ela vai receber. Chamada. Oi, pra quem entrou. Olá, Oi, boa deu noite. certo. Deu certo, estava muito preocupada. Então, boa noite, doutora Manuela. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui. É a minha primeira live também. Tá todo mundo na nossa primeira vez, mas vai dar tudo certo, graças a Vai, Deus. não sou boa em tecnologias, mas eu pergunto aqui para vocês. Isso. Vamos esperar o pessoal entrar, nós já estamos com 18 pessoas, então quero começar te agradecendo. Vou tentar, doutora Manuela, né? Vou tentar chamar, Não, não precisa. vamos tentar cortar a intimidade. Então, Manu, é um prazer ter você, né? Em nome da PAI de Criciúma, eu agradeço tua participação, teu convite, assim, prontamente aceito para estar nessa noite com a gente. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada. Eu que Bom, agradeço. Para mim é bem importante também essa participação e saber que vocês acham importante essa visão nossa da obstetrícia para ajudar, né? Ajudar na prevenção. Então, estou ao dispor de vocês. então tá. Bom, eu acho que a gente pode começar, que a gente tem bastante coisa para conversar hoje, né? O nosso roteirinho tá bem extenso. Quero deixar aberto aqui para quem quiser fazer alguma pergunta, pode estar adicionando no comentário, que a Paty vai ficar prestando atenção, porque eu e a Manu não vamos conseguir prestar, né? Então eu tô com uma ajudante aqui, certo? Então, Manu, eu quero nesse primeiro momento te deixar aberta, né, para você iniciar essa conversa, né? A gente tem aí um dado muito importante que é da Organização Mundial de Saúde, de que 70% das deficiências poderiam ser evitadas se existisse essa questão da informação, da conscientização. E foi baseado nisso que as APAES iniciaram esse projeto de falar sobre prevenção, né? Porque quanto mais a gente conseguir evitar, melhor a gente vai garantir essa qualidade de vida das próximas gerações, né? Por Com isso também que a gente certeza. está iniciando esse processo de lives para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, acho que nada melhor do que a gente iniciar por essa questão que é quando a gente inicia a pensar em querer engravidar, quando isso começa a passar pela cabeça das pessoas, dos casais, né? Então, a gente queria comentar um pouquinho sobre essa questão dos exames, em que momento que o casal deve pensar, né, nessa questão pré-concepcional. Certo. Então, assim, quando um casal pensa em engravidar, o mais correto é isso, é fazer uma consulta pré-concepcional. Algumas pessoas acham que tem que ir na sua obstetra depois de já estar grávida. Só que muita coisa poderia ser evitada, né? Então, quando a gente fala em consulta pré-concepcional, o ideal é que ela seja de 2 a 3 meses antes de tentar engravidar. Então, por exemplo, se a paciente usa algum método anticoncepcional, ela manter o método, ir na consulta, fazer todos os exames,
para daí depois, então, de 2, 3 meses, que tiver tudo bem, é claro, parar o método para poder engravidar. Porque na verdade, não são só exames, tem toda uma conversa que envolve dados familiares, problemas hereditários, doenças pré-existentes na mulher ou pré-existentes no homem, né? Então, a Uhum. consulta ela acaba sendo da mulher, mas a gente pede muita informação do casal. E Uhum. quando a gente fala daí dos exames mesmo, a gente faz uma investigação bem completa de doenças corriqueiras mesmo, que podem influenciar, como uma doença da tireoide, hipertensão, diabetes, obesidade, desnutrição, mas também das doenças infecciosas, porque as doenças infecciosas, elas têm que ser tratadas antes da pessoa engravidar, porque na gravidez, se essa doença ocorre ali no comecinho, ou engravidou já com a doença, pode levar a danos que vão depois comprometer, né, esse bebê. Então, por isso que essa consulta é antes. Até eu vou puxar um tema também, porque precisa tomar ácido fólico antes da gravidez, né? Não é para Sim. tomar na gravidez, é para tomar desde antes da gravidez. E o que recomenda é 30 a 90 dias antes de engravidar. Então, por isso que essa consulta tem que vir antes e ela ainda tem que estar em uso de método pré-concepcional. Uhum. Então, falando do ácido fólico, qual seria a consequência para a gestante ou para o bebê, né? Para essa ausência desse ácido fólico? Pode causar alguma coisa? Claro, então assim, o ácido fólico ele é super importante porque tem uma dose recomendada para gestação que talvez para outras doenças não seja essa dose, né? Mas para gestação, a Organização Mundial da Saúde em gestante saudável preconiza uma dose de 0,4 gramas, miligramas. Então, a gestante precisa iniciar esse uso porque é muito difícil só na alimentação tu conseguir essa dosagem todos os dias. Uhum. E é claro, se tiver depois alguma comorbidade, que daí são alguns detalhes, ou cirurgia bariátrica, doença, epilepsia, usa alguma medicação, às vezes a dose até é maior, mas de Uhum. maneira geral seria essa dose. E quando a paciente tem deficiência de ácido fólico, isso aumenta o risco de uma doença chamada do efeitos do tubo neural. O que é isso? O tubo neural, ele faz parte do sistema nervoso central. Ele é formado lá no comecinho do primeiro trimestre, a partir da quinta semana. Então, a paciente descobre a gravidez com 4 e com 5 já tem formação de tubo neural. Então, por isso que é tão importante essa tomada anterior. E o que são essas doenças, o defeito do tubo neural, né? O nome é grande, estranho. Seria a mielomeningocele, que é quando tem uma abertura ali da espinha, é mais conhecida como espinha bífida, né? Que isso Uhum. pode gerar vários problemas nessa criança, né? Porque tem vários graus, tem vários acometimentos da coluna, mas deficiência nos esfíncteres, comprometimento intelectual, deficiência locomotora. Então, é uma doença grave. Mielomeningocele é essa que eu falei, mas também existe a encefalocele, que é quando essa abertura ela é mais perto aqui da cervical e o próprio cérebro vem para fora, né? Fica aberta. E a outra que é a mais grave, que é incompatível com a vida, que é a anencefalia, que é a ausência total, então, da parte craniana e do cérebro, né? Então, essas doenças Uhum. podem ser evitadas usando o ácido fólico. Uhum. Manu, falando aí de métodos, né, preventivos, eu acho que existe uma polêmica muito grande. Talvez até vejo que, às vezes, na área médica existe uma contradição sobre o uso seguro do álcool, né, da Com ingestão do álcool. certeza. Então, assim, qual é a tua visão em relação a isso? Se existe dose segura, se não existe? Porque a gente escuta muito isso, até quando a gente vai dar as palestras, né? Ah, mas meu médico liberou, outros falam, não, não tem problema. Então, eu acho que é o melhor momento, né? E você é a melhor pessoa para nos responder sobre isso. Dose segura é igual zero álcool. Zero. Não tem segurança para um gole ou 1 litro. A segurança é não tomar. Eu vou explicar uma coisa de uma maneira bem fácil de vocês entenderem. O álcool, ele passa diretamente à barreira placentária. Então, quando a gente toma álcool na gestação, o álcool não é degradado e depois vai para o bebê numa dose pequena, não. O álcool, ele tem passagem reta para a placenta. Então, o nível de álcool que a gente ingere é o nível de álcool que o bebê ingere. Só que esse bebê tem gramas, tem 2 quilos. Então, vocês imaginam o que isso é numa estrutura de um bebezinho que não tem ainda nem enzima para degradar álcool, né?
E além disso, o líquido amniótico, ele é um reservatório de álcool. Então, o bebê fica exposto por muito mais tempo. Então, isso, claro, que hoje em dia os estudos mostram que muito se falava só da síndrome alcoólica fetal, que é a forma mais grave da ingestão do álcool, aquele álcool que bebe várias doses, vários dias. Mas hoje em dia já se fala no espectro das desordens fetais alcoólicas, que seriam do grau leve do comprometimento até o grau mais grave, que seria a síndrome alcoólica fetal. E nesse espectro entra, gente, coisas assim, ó, do cotidiano, entre atraso na aprendizagem, dificuldade na fala. São mínimas coisas que o álcool pode gerar na vida de uma criança e de um adulto, né? Porque também gera maior dependência depois na idade adulta, tanto para álcool quanto para outras drogas. Então, os estudos comprovam, não existe dose segura. E se algum obstetra fala que pode tomar álcool, eu desconheço. Não existe, não existe isso, porque os estudos já são muito evidentes que o álcool não deve ser ingerido na gravidez em dose alguma. Mas sabe que isso aparece muito, né? Tanto da questão Sim, de dose segura para álcool, para cigarro, a gente já ouve dizendo, mas assim, se fuma, que é absurdo. melhor ficar fumando, né? Para não, da questão da dependência do bebê. A gente já escutou muitas coisas relacionadas a isso, né? E é muito bom Sabe a que gente... o cigarro, ele também, as pessoas falam muito do cigarro com pequenos trombos na placenta, diminui o crescimento do bebê, mas em relação ao cigarro também já tem comprovado que ele compromete o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê e a aprendizagem. Então, aqueles bebês que têm dificuldade na escola, aí às vezes eu brinco com algumas mães, sabe? Depois teu filho vai mal em matemática e a culpa é dele, não é tua que fuma hoje na barriga, tipo, para entender realmente que isso vai gerar um dano no futuro dessa criança, que o quanto antes parar de fumar, melhor, né? Ótimo. Então, uma dúvida que aparece muito aqui pra gente é a respeito. Bom, a gente faz esses exames pré-natais e existem algumas contraindicações, a gente sabe aí a respeito. Não, coisas que tem que ficar alerta antes da gestação, né? Por exemplo, a gente queria falar um pouquinho da faixa etária ideal para engravidar, né? Que eu acredito que Uhum. pode ter algumas pessoas que tenham preocupação a respeito disso. E sobre o que seria de incompatibilidade, né, dessa concepção dar certo. Eles serem parentes, alguma questão sanguínea, falar um pouquinho sobre esses riscos que a Tá, gente deve observar. tá. Então, primeiro eu vou falar da idade, né? Que Uhum. quando a gente vai atrás de o que sugerem como idade ideal para a gravidez, ela é dos 18 aos 35 anos. Isso assusta, né? Porque hoje em dia a gente engravida tarde, né? A gente quer casar, se formar, fazer a casa para depois engravidar. Só que, gente, a gente já nasce com o nosso ovário e com nossos, entre aspas, óvulos prontos, e a gente vai envelhecendo e eles envelhecem juntos. Por isso que a idade ela é tão importante, né? Então, o fator de risco idade, ele é muito comum em várias doenças da gravidez. Então, vou falar primeiro da baixa idade, seria abaixo dos 18 anos, né? Então, adolescentes que engravidam, que têm principalmente risco realmente de tribulações emocionais, psicológicas, psiquiátricas, né? Que isso interfere. Mas também não é só isso. Essas, Só um pouquinho, só um claro. pouquinho. Caiu, entrou, gente. Vê Oi? que o pessoal caiu a live um minutinho aqui. Tá. Caiu. Será que caiu a transmissão? Tá tudo certo, pessoal? Vocês estão nos ouvindo bem? Para mim não aparece que caiu, não. Para mim parece que tá tudo certo. Pra Mas mim tá botar tudo normal também, mas tem bastante gente entrando. Deve ter caído e tá entrando de novo, ó. já. Então tá. É porque eu acho que o pessoal ficou dando. Quando dá muito coração, a gente sabe que a live tá muito boa, mas quando fica dando coração, trava a live. Ah, muito bem. Postando, mas vamos parar um pouquinho de dar likezinho ali no coração, que isso trava. Pode continuar, Manu. Perfeito. Eu não sei se perderam, mas vou falar agora da idade, então, em relação à gestação, que o ideal é dos 18 aos 35 anos. Então, em relação a menor de 18, seria, então, principal os distúrbios psiquiátricos, psicológicos, estresse emocionais. Mas não só isso. Essa semana se falou muito sobre gravidez na adolescência por causa daquele caso de aborto da menina dos 10 anos, né?
Então, um assunto que veio muito à tona. E o que que é comprovado? Que gravidez antes dos 18 anos aumenta muito o risco das morbidades, das comorbidades, como prematuridade, hemorragia no parto e no pós-parto, pré-eclâmpsia, diabetes. Então, a idade materna abaixo de 18 anos, ela é jovem, vai dar tudo certo. Na verdade, não tem risco, né? Então, o ideal seria acima dos 18 anos. Abaixo dos 18 anos, ela já entraria numa classificação de risco. E acima dos 35, também, né? Vamos pensar que quando a gente envelhece, as doenças, elas também ficam mais comuns. Doenças como tireoide, doença, às vezes, reumatológica, hipertensão, diabetes, elas são mais comuns. Então, a doença crônica, ela já é mais prevalente nessa faixa etária. Mas não só isso. Por exemplo, se a gente vai estudar algumas doenças da gravidez, como a pré-eclâmpsia, que não é a hipertensão que tu já tem, é a pressão da gravidez, a idade é um dos fatores de risco. E acima dos 35 anos diabetes é outro fator de risco. Restrição de crescimento. Então, várias doenças, elas vão aumentando a incidência conforme a idade. Então, gente, se a gente pudesse dar um conselho, seria para todos que engravidassem entre os 18 e os 35. Ah, doutor Manu, mas e aquela história de doenças cromossômicas, cromossomopatias? Gente, isso é verdade. A gente sabe que as anomalias cromossômicas, elas também aumentam com a idade, acima dos 35 anos e principalmente acima dos 40, né? Então, acima dos 40, a gente sempre abre um alerta para aborto e para doença cromossômica. Mas esse alerta já começa aos 35, um pouquinho menor, mas já começa aos 35. Carlinha, tu me fez outra pergunta, desculpa. É sobre questão de parentesco, né? Isso. Tá. Então, existe muito essa coisa, entre parentes, né? Entre primos, irmãos, não pode ter relacionamento. Na verdade, quando a gente engravida, a gente tem metade da carga genética da mãe e metade do pai. Se a mãe e o pai têm uma carga genética parecida, né? Então, se eles têm alguma doença que eles não têm, mas são portador, e eles tiverem um filho, a probabilidade desse filho ter a doença é muito maior, porque eles têm uma carga genética muito parecida. Então, é por isso que falo que casamento entre primos aumenta o risco de doenças sindrômicas e tal. Na verdade, isso pode acontecer, principalmente se essa família for portador de alguma doença, mas casais que são preocupados com isso, nessa consulta pré-concepcional, a gente aconselha ir no geneticista, fazer um mapeamento genético do casal para ver se eles têm alguma doença que seja predisponente nos dois para terem um filho, né? Principalmente nessa primeira gestação. A gente indica daí procurar um geneticista. Então, essa é uma informação interessante. É porque a questão de que eles podem ter nos genes deles informações compatíveis. Exato. Bom, uma pergunta que é muito recorrente, eu queria trazer aqui também para você, né? Mães que têm HIV, necessariamente elas vão passar esse HIV para o bebê ou tem como essa gestação, essa criança nascer sem o vírus? Tá. Então, quando passa uma doença, assim, infecto contagiosa para o bebê, a gente chama de transmissão vertical. E a transmissão vertical do HIV, quando é tratado, ela é muito baixa, tá? Então, hoje em dia, a gente recomenda já desde a consulta pré-concepcional, a grávida que tem HIV e está em tratamento, ela faz a carga viral e ela só engravida quando essa carga viral estiver indetectável. Durante a gravidez inteira, ela é acompanhada tanto pelo obstetra quanto pelo infectologista, e essa carga viral e o CD4, que são dois exames importantes para o HIV, são acompanhados. E durante o trabalho de parto, se ela tem uma carga viral indetectável, hoje em dia nem precisa. Antigamente fazia AZT para todo mundo, para não correr risco. Hoje em dia os protocolos nem fazem AZT se a carga viral for indetectável, porque o risco de transmissão é baixíssimo, né? O que depois aumenta no pós-parto seria a amamentação. Então a amamentação ela é proibida em pacientes que têm HIV. Tá? Mas se ela tiver um bom acompanhamento de pré-natal com obstetra e infectologista, o risco de transmissão vertical é baixo e ela pode, inclusive, fazer parto normal ou cesárea. A indicação é obstétrica, né? Não tem nenhuma obrigação de ser um ou outro, a não ser que essa gestante esteja com a carga viral alta. Daí é outra coisa. Usa ZT, faz cesárea, né? Mas para uma gestante bem acompanhada, a transmissão é muito pequena.
É. Veio uma pergunta aqui já pra gente, pelo WhatsApp, na verdade. Alguém que mandou aqui pra Paty, querendo saber sobre o fator RH, né? Acredito que a Uhum, pessoa tenha essa dúvida. tá. Podia falar sobre isso. Claro, o fator RH é o negativo ou positivo do lado da tipagem sanguínea, né? Uhum. Então, muito se fala sobre o RH negativo. E por quê, né? Porque funciona assim. Existe uma doença chamada eritroblastose fetal ou isoimunização fetal. Quando a mãe ela é negativa e o pai é positivo, a gente não sabe o tipo de sangue da criança. E se essa Uhum. criança for positiva, a criança forma anticorpo contra o sangue da mãe, né? E a mãe contra o sangue do filho, né? Porque elas são diferentes. Então, principalmente durante o trabalho de parto, onde tem contato do sangue materno com o fetal, essa mãe que entrou em contato com sangue positivo, ela começa a formar anticorpos, então célula contra o sangue positivo, né? Então, o que que vai acontecer? Nessa primeira gravidez, nada, porque o bebê nasceu, a mãe formou anticorpo depois que o bebê nasceu, né? Agora, numa segunda gravidez, se ela engravida e o bebê for positivo, ela, entre aspas, mata as células do bebê, porque ela tá matando o fator RH positivo, porque ela é negativa e já formou anticorpo. Então, isso gera essa doença, que gera uma anemia fetal grave, que tem risco de morte e tudo mais. Então, o que que é feito? É feita uma vacina que chama imunoglobulina anti-RH. Quando o bebê nasce, a gente testa, né, o tipo de sangue do bebê, e se o bebê for positivo, é feita essa vacina em até 72 horas na mãe, para evitar essa formação de anticorpo. E isso nessa gravidez, na próxima, é sempre acompanhado. A gente tem um exame chamado Cumbis indireto, que serve para ver se a mãe tem anticorpo contra o sangue positivo, tá? Então, quais os outros riscos? Por exemplo, a mãe é negativa e sofreu um acidente e precisou fazer uma transfusão sanguínea, né? Foi uma transfusão sanguínea de urgência. Então, a gente precisa testar nesse pré-natal, até no pré-concepcional, se essa mãe já tem anticorpo, porque ela já se expôs a um sangue diferente que não é o dela, né? Então, se ela já fez alguma transfusão, ou se ela já teve um aborto, ou se no primeiro trimestre ela sangrou demais, a gente testa para ver se ela tem anticorpo contra o sangue positivo. E uma coisa também importante dizer é que existem vários protocolos e alguns protocolos já mandam fazer, mesmo sem saber qual é o sangue do bebê, com 28 semanas, uma injeção de imunoglobulina, tá? De vacina. Então, se gerar essa pergunta, mas meu médico mandou fazer com 28 semanas sem nem saber. Tá correto também. É que gente, infelizmente, é uma medicação tão cara que às vezes no sistema público a gente não tem condições de fazer essa vacina com 28 semanas e depois mais quando nascer, né? Então a gente espera nascer, ver se é positivo ou negativo e faz a vacina na mãe, tá? É na mãe, não é no bebê. Eu conheço um caso, até ela estava na live, não sei se ainda tá, que aconteceu essa situação, quando ela foi no parto, depois que a criança nasceu, é que observaram que tinha essa incompatibilidade e aí ela recebeu A vacina. a vacina. É uma imunoglobulina, é. Uhum. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o parto, né? Aí também Vamos. entrando nessa questão dos mitos. Parto mais recomendado, mais seguro. A gente sabe que cada caso é um caso, né? Mas a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Tipos de parto, o que é recomendado. Então, assim, esse é um assunto bem meu, né? Que eu sou realmente obstetra e é um assunto que eu gosto muito. Então, eu vou falar para vocês o que acontece. A gente tem um protocolo, se chama Protocolo do Parto Seguro. Quando a gente fala em parto, ele pode ser normal ou cesariana. O que é parto seguro? A primeira maneira mais segura de nascer que existe é o parto normal. Só que para ele ser seguro, é claro, essa mulher fez um bom pré-natal, a gente sabe todas as comorbidades, etc e tal. Ela não teve nenhuma indicação, né, de cesariana, tá? Então, se tiver tudo bem, o parto mais seguro é um parto normal. Ele é mais fisiológico, ele não é uma cirurgia, teoricamente ele não precisa de nenhuma intervenção médica. Bom, segundo jeito mais seguro de nascer seria uma cesárea intraparto. Então, a paciente entrou em trabalho de parto, mas no meio ou não quis ou não teve indicação e foi feito a cesariana. E o terceiro jeito mais seguro que tem é cesariana após as 39 semanas.
Por que 39 semanas? Porque 39 semanas não tem risco desse bebê ser prematuro. E se for 38, doutor, ele não é prematuro, mas o ultrassom tem de 1 a 2 semanas de erro e pode acontecer que era prematuro e não se sabia. Então, assim, ó, quando a gente fala em parto seguro, são essas 3 maneiras de nascer: parto normal, cesariana já em trabalho de parto ou cesariana acima de 39 semanas. Isso não quer dizer, gente, que se a paciente, por exemplo, vamos botar um exemplo bem comum. O paciente tem pré-eclâmpsia e teve indicação de fazer uma cesárea ou induzir um parto com 37 semanas. Ah, então quer dizer que isso não é seguro? Claro que não, isso é muito seguro, porque a gente está tratando um problema materno-fetal. Então, ela teve indicação. Agora, a partir do momento que está tudo bem, a melhor maneira de nascer são essas 3. E muito se tem mito sobre, mas o parto ele não é seguro, porque o parto pode faltar oxigênio, o parto, né? Essa é a dúvida. Como é que tu tem... Então, assim, o parto, a gente acompanha, o parto a paciente não vai parir sozinha. Se escuta o bebê, a gente avalia a frequência cardíaca fetal o tempo inteiro, né? Tem protocolo para de tanto em tanto tempo escutar. E assim a gente avalia se o bebê tá bem, se a mãe tá bem, se o parto tá evoluindo bem. Então, o parto normal, quando a gente olha a evidência científica, ele é mais seguro pelos menores riscos de comorbidade, né? Por não ser uma cirurgia, não ter infecção, não tem, né? Não sei se respondi. Passar das 40 semanas, como que tu vê isso também? Ah, tá. Então, a gestação, ela pode ir até 42 na literatura médica, né? A gente, no Brasil, os protocolos dos hospitais é até 41. Então, com 41 semanas, se o bebê não deu sinal que quer nascer, tem que internar para induzir o parto ou fazer cesariana. Daí, né? Depende de vários fatores. Mas passar das 40 não é problema. Esse bebê tá a termo, quer dizer que ele tá já pronto, só que ele ainda não deu o start para o trabalho de parto, talvez porque ainda não era a hora dele nascer realmente. O que a gente precisa? Ter certeza que esse bebê tá bem, né? Então, a partir das 40, geralmente a gente faz exame para avaliar vitalidade fetal. Se esse bebê tem sofrimento, não tem, a gente faz exame de 2 em 2 dias, é feito no hospital, se chama cardiotocografia. Existem alguns protocolos de fazer de 3 em 3, de 2 em 2, vai depender da maternidade, mas é sempre bem acompanhada essa paciente acima das 40 semanas, justamente para evitar qualquer possibilidade de sofrimento fetal. Ótimo, ótimo. Bom, vamos falar sobre o uso de medicação durante a gestação, né? E também na hora da amamentação, do pós. Como que é essa questão da medicação? Quais os danos que elas podem causar essa medicação não prescrita, né? Muitas vezes... Então, as medicações, elas podem ser teratogênicas. O que é isso? Teratogênica quer dizer que ela causa alguma malformação no feto, né? Então, principalmente as medicações que são tomadas ali até as 12 semanas, elas podem ser teratogênicas, né? E então sempre que for prescrito alguma medicação na gravidez, tem que ser passado por uma avaliação médica. Ou um clínico geral do posto, ou um médico da maternidade, ou o seu obstetra, mas alguém precisa avaliar se a medicação foi liberada, né? Porque as medicações, elas têm classificações. Então, quando a gente classifica a medicação, a gente sabe se ela é segura na gestação, se ela já foi testada só em animais e foi segura, se ela já foi testada em humanos e foi segura. Então, assim a gente classifica. E a gente diz se pode usar com certeza ou se deve usar só se o risco for menor que o benefício, se o benefício for maior que o risco, né? Então, a gente avalia a medicação desse jeito. Agora, não existem só medicações teratogênicas que causam malformações. Existem medicações que causam outras coisas, que causam aborto, que causam diminuição do líquido amniótico, que causam alteração num vasinho lá no coração do bebê, que pode acontecer no terceiro trimestre. Então, toda medicação durante toda a gravidez, ela sempre precisa de uma avaliação médica. Não dá para ir na farmácia e tomar a medicação. Ah, mas era só uma pomada de passar na pele. A pomada de passar na pele tem absorção sistêmica, ela vai para a corrente sanguínea. Ah, mas era só um negocinho de pingar no nariz que estava entupido. Não, tem absorção sistêmica, vai para a placenta. Então, assim, tem... então tem que ter avaliação.
A minha vizinha tá grávida também, o médico dela disse que pode. Tua vizinha não é tu, né? Exatamente, pergunta pro teu médico. Tenha segurança. É, Exato. Veio uma pergunta aqui pra gente que diz: após a cesariana, pode ser feito um parto normal? Ótima pergunta. pode ser feito. Então, assim, existe uma segurança em literatura médica que são pelo menos 18 meses entre a cesárea e tu entrar em trabalho de parto. Abaixo disso, teoricamente, o melhor seria uma nova cesárea pelo risco de ruptura uterina. E acima de 18 meses, daí essa cicatriz uterina, ela já está bem estabelecida e poderia ser feito cesariana sem problema. Desculpa, parto normal sem problema. Uhum. Claro, esse parto tem que ser acompanhado, né? Sim, sim. Mas não existe a contraindicação, né? Não, não existe. Isso é bem importante. Bom, eu quero agradecer, nós já temos 54 pessoas na live. Ai, que coisa boa. Né? Então vamos seguir aqui. Do que a gente tinha trabalhado, a gente fala muito isso quando está nas palestras de prevenção, né? Nessa questão da concepção. Na hora do parto, qual é a equipe médica que normalmente está ali com a gestante, né? Quem é que pode entrar? Qual é o melhor cenário, o cenário mais seguro também? Hospital, casa, a gente fala de parto normal, mas acredito que está falando de parto normal hospitalar, né? Hospitalar, exatamente. Até porque a gente não tem um suporte para uma equipe domiciliar na nossa região, então a gente não indica o parto domiciliar, né? Então, para a gente ter um parto normal, o ideal é que essa equipe seja multidisciplinar, né? O que entraria nessa equipe multidisciplinar? Obstetra, né? Enfermeira obstétrica, a técnica de enfermagem, né? Que auxilia na sala, e também entraria doula, fisioterapeuta. Essas vão ser da escolha da paciente, né? Às vezes a fisioterapeuta já é doula, né? Então, eu digo que quanto mais gente para apoiar essa mãe, melhor, desde que seja da vontade dela, né? E pediatra sem falta, né, gente? Todo parto tem que ser assistido por um pediatra. Pediatra, ele é direito da gestante. Não pode nascer um bebê sem o pediatra estar na sala. Isso é importantíssimo. Teve aí um movimento aí de parto sem pediatra, mas já está preconizado, precisa de pediatra. E em relação à paciente, da escolha dela, ela tem direito a um acompanhante, né? Esse acompanhante realmente é a escolha. Tem gente que é o marido, tem gente que prefere que seja a mãe, a madrinha do bebê, né? Aí, então, isso é da escolha da gestante. Mas pro parto, o cenário ideal seria a equipe multidisciplinar realmente. Todo mundo fazendo o seu papel, cada um no seu papel, ajudando e apoiando essa gestante. Uhum. Bom, eu queria deixar agora aberto para que você falasse alguma história ou alguma lembrança assim de algum caso que já surgiu para ti, assim, de algum caso que você observa que vocês conseguiram detectar de deficiência ou conseguiram evitar com algum exame, assim. Vai ser alguma coisa que eu estar compartilhando. Tá, assim, não lembro de um específico, assim, né? Muita coisa acontece, mas o que eu acho importante falar desses casos. Então, quando a gente tem uma alteração no pré-natal, médico, a gente sempre fala a verdade para a mãe e sugere as várias possibilidades, né? Tem algumas coisas que são vistas pelo ultrassom, mas não dá para ter um diagnóstico definitivo. E a gente precisaria de algum exame complementar, ou uma amniocentese, que é a coleta de líquido para avaliação do cromossomo, ou existe hoje em dia o NIPT, né, que é um exame de sangue que vê o cromossomo do bebê, o DNA do bebê. Então, eu acho que é muito importante, quando a paciente no pré-natal tem alguma alteração, conversa com o seu médico, estuda as possibilidades, porque a gente precisa ter um diagnóstico por vários motivos. Eu acho que para o coração, para a gente saber o que vai nascer, né? E para se preparar também para o que vai nascer. E também para preparar a equipe. Muitas coisas a gente sabe que não pode nascer em Criciúma por N motivos. Ah, é um problema cardíaco, foi evidenciado a síndrome tal e precisa nascer no hospital que tem um serviço de cardiologia pediátrica, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem UTI por aqui, tanto no SUS quanto particular, né? Então, muitas coisas podem nascer por aqui, mas tem algumas delas que não dá. A gente tem, quando os bebezinhos têm diagnóstico de cardiopatia, uma cardiopatia mais complexa, que precisa de algum tratamento inicial, a gente precisa encaminhar para Porto Alegre, para Blumenau,
São Paulo, né? Então vai depender do comprometimento. Então sempre converse com seu médico, estude a possibilidade de fazer os exames e aí decidir, né? Se realmente vai fazer ou não, né? Porque a decisão é da paciente também, né? Tem gente que, por escolha, não quer fazer o exame, não quer ter o diagnóstico, mas para um desfecho posterior da própria equipe, o melhor é sempre ter o diagnóstico. E uma coisa que eu queria compartilhar, assim, eu penso que é muito bom quando tu tem um bom profissional para tomar, né, uma decisão, acho que junto contigo, né? Eu passei por uma situação anterior, né, Manu, antes da nascimento Uhum, isso. da vida, né? E Uhum, foi uma decisão conjunta da gente de não, vamos fazer a curetagem e tal. Eu acho que isso que é importante, assim, da gente ter esse apoio e decidir junto com o nosso médico e confiar, né, confiar nessa médica, né? é Aquilo muito que é melhor importante. para ti. Isso que a gente fala muito nas palestras. Assim, às vezes, quando eu compartilho a minha história, né, em alguns lugares eu falo, isso era o melhor para mim naquele momento. Né? É, Então, o que serve para um não serve para o outro, né? Por isso é tão importante a gente ter uma pessoa de confiança do nosso lado nesse momento. Né? com certeza, Manu, Carlinha. várias pessoas aqui, tem pacientes teus Ai, falando que sobre delícia. Queria estar lendo tudo, mas não consigo. salvar a live, depois tu dá uma Tá. lidinha. Tem algum aí, Paty? Mas tem sim Alguma comentários. pergunta? É. Oi? Vários agradecimentos. Vários agradecimentos para você, de vários Ai, que pacientes. bom. Obrigada. Fico muito feliz. Eu não consegui ler tudo, mas quero dar um obrigado geral aí para todo mundo que está participando. Bom, acredito que a gente está se encaminhando aí, né, para o nosso 7h37. A gente está cuidando aí do horário, tá? Para a gente não passar, até porque, mano, fiquei sabendo que quando dá 1 hora a live cai Ah, imediatamente, bom viu? saber. Então, as duas perdidas, queria fazer live, não sabia como. Né? Mas vamos seguir. Parabéns pela equipe da PAI, doutora Manuela, excelente também. Vou trazer aqui, para a gente estar se encaminhando para o final, né? Uma pergunta que vem muito também nos grupos, na questão, a gente tem trabalhado cada vez com equipes mais jovens, com mães mais jovens iniciando a gravidez, né? Hoje antes a gente fazia palestra para o terceirão, e no ano passado a gente fez palestra para o sexto ano, sexto e Meu sétimo. Deus. A gente observou que isso está cada vez mais cedo. E aí, eu queria que tu deixasse uma reflexão para esses jovens que estão aí, que estão nos ouvindo, ou para essas famílias com esses adolescentes que entendam que é importante falar sobre isso quanto mais cedo, melhor. Né? Até porque a gente sabe que o É. comportamento dos jovens é complicado hoje em dia. É que educação sexual não é incentivar o sexo, muito pelo contrário, é prevenir com que esse adolescente seja exposto a um relacionamento abusivo, seja exposto a algum trauma, né? Então, falar de educação sexual ela é importantíssima no colégio e desde cedo. Muitas famílias são contra, acham que quando se fala sobre educação sexual está se incentivando a criança, o adolescente a ter sexo, e na verdade não é isso, né? Então, quando o adolescente ele entende o que é uma relação sexual, as consequências que elas geram, isso também o faz pensar na prevenção, no quanto isso é importante para o seu corpo. Então, eu acho que o que está faltando realmente nas escolas para melhorar os índices de gravidez na adolescência é isso, é falar de educação sexual. Hoje em dia, a gente vê muita gravidez de 13, 14, 15 anos, gente. Então, essas crianças, esses adolescentes, eles não sabem o que é sexo, eles não sabem o que é prevenção, eles simplesmente namoram, têm vontade e fazem uma coisa que deu na telha, mas eles nunca ouviram falar sobre isso, né? Então, Carlinha, é isso que vocês estão fazendo, de dar essas palestras, eu acho que é a melhor coisa que tem. E como a gente falou ali no comecinho, gravidez antes dos 18 anos, ela é arriscada, ela tem risco de vida, tanto para o bebê quanto para a mãe, então isso tem que ser prevenido, isso tem que ser conversado, e método anticoncepcional, ele está disponível na rede SUS para assim, ó, qualquer método tem, e tem DIU, e tem preservativo anticoncepcional em comprimido, anticoncepcional injetável, camisinha feminina. Só que se não tem a conversa, a pessoa nem sabe que isso existe, né? Então, parabéns pela atitude de vocês, que isso ocorra cada vez mais, né? Certo. Bom,
duas perguntinhas que apareceram aqui pra gente. Primeiro, qual é a idade ideal de levar a menina no ginecologista? Eu acredito que seria depois da menarca, né? Isso, depois da menarca, antes, se tiver alguma dúvida em relação à puberdade, se tem uma dúvida em relação à puberdade tardia, puberdade precoce, mas geralmente tá levando no pediatra, o pediatra também já dá uma orientada. Mas depois da primeira menstruação, é interessante levar no ginecologista, porque a gente, na ginecologia, na adolescência, a gente avalia essas questões, se a mama está tá em desenvolvimento no período certo, a parte da vulva está sendo bem desenvolvida, se a uretra está bem implantadinha. Então, coisas que às vezes, né, a mãe em casa não consegue avaliar, né, claro. E já conversar e a paciente ter um vínculo com algum médico ginecologista para ter confiança de quando começar a namorar ou quando achar que vai ter relação sexual, ter a quem procurar, né? E poder tirar as dúvidas realmente. Porque na internet tem muita coisa, muita, mas tem muita informação errada. E aí, infelizmente, esses adolescentes têm acesso muito fácil à internet. Então, eles chegam fazendo umas perguntas que eu não consigo acreditar que eles acharam aquilo no Google, mas perguntam, né? Então, porque tá escrito em algum lugar. Então, eles precisam de um médico para realmente esclarecer o que é certo e errado. A vacina do HPV, hoje em dia, ela está recomendada para qual idade? Sabe É que dizer assim, mais ó, ou menos? a vacina do HPV do SUS, ela é dada para as meninas dos 9 aos 15 anos e para os meninos também, né? Mas a vacina do HPV, ela pode ser feita para toda mulher em qualquer idade. Então, na bula da vacina é até os 59 anos, tá? Então, a gente recomenda, porque a vacina do HPV não faz muito tempo que está no SUS. Então, tem muitas mulheres de 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, que não fizeram a vacina, que façam. Porque é uma vacina que previne câncer de colo de útero, então ela é super importante. Claro que o ideal é que fizesse antes do início da vida sexual ativa, mas mesmo que a mulher já tenha tido lesão pelo HPV ou que ela não tenha tido lesão, mas ela tem vida sexual ativa, pode ser feita também. Só que daí em um laboratório particular, né? Não tem pelo SUS. É. O que a gente tem percebido muito nessa questão dos adolescentes, Manu, é que as escolas, no começo, quando a gente chegou assim, a gente vai dar palestra pro 9º ano, ok. Aí, ano passado, a gente chegou, a gente vai dar palestra pro 6º ano. Eles, 6º ano, você não acha que é muito cedo? Aí a gente começou a explicar, não. E depois o retorno que a gente tinha dos professores era, gente, vocês não têm noção o resultado que foi. O que eles já sabem, a gente fica assim, de boca aberta de pensar, Exato. né? O que eles sabem coisas que a gente não sabe. E a gente não sabe nem se é Uhum. verdade, mas falar. Então, a educação É. sexual ela é muito importante, realmente. Tinha que ser uma disciplina da escola mesmo, né? Tinha que fazer parte. Então, quero, né, agradecer aqui em nome da Pai. Queria que a Paty viesse aqui um minutinho. Arruma o cabelo, Paty. Bota a máscara, que a gente está aqui do ladinho, né? Em nome da Pai, a gente queria te agradecer. Obrigada, muito. foi ótimo. Acho que foi muito importante o pessoal que está assistindo. Gente, olha, muita informação legal, né? Eu que E agradeço, fácil. gente. A gente que dá palestra, né? Tem várias pessoas que dão palestra junto com a gente que estão aqui nos ouvindo. E foi um conteúdo muito importante para a gente atualizar as nossas palestras, né? Fundamental. A gente vai tentar salvar a live. Faremos o possível. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aí nos ouvindo. E mais uma vez, Manu, muito obrigada, né? Por esse tema tão relevante. A gente está iniciando contigo e acho que foi uma grande escolha. Muito obrigada mesmo. Viu? Obrigada, Carlinha. Quero deixar à disposição para quando vocês precisarem de mim. Estou disponível para live ou quando puder voltar a fazer palestra, né? Presencial. Mas que bom que eu pude contribuir e foi um prazer para mim. Foi muito gostosa essa live. Falei assim, bem tranquilo. Achei que ia ficar morrendo de vergonha e não ia conseguir falar, mas deu tudo certo. Ó, só elogio. O pessoal gostou muito. Teve bastante paciente tua também, isso que eu fiquei muito feliz que veio até Que nós. bom, né? E é isso, gente. Espero que a gente tenha ajudado todos vocês. Essa é a nossa nova maneira de conseguir estar atingindo muitas pessoas, né? Através das lives. Foi essa forma que a Pai de Criciúma encontrou. Previnam-se, lembrando, né? Que agosto é agosto laranja. Que agora, dia 21, a gente tem o dia municipal. Olha essa conquista, Manu. Dia 21 de agosto é dia municipal da prevenção das deficiências. A gente conseguiu Que bom. o 10º calendário oficial. Foi uma luta que a Pai conseguiu ter.
e foi sancionada, né, há 2 anos, né, Paty? 2018. Em 2018, então a gente já está no calendário municipal, isso faz com que a gente comece a pensar em políticas públicas a respeito Muito da bem. prevenção. Falta muito, tá bom? Então tá certo. Muito Obrigada. obrigada. Boa Obrigada a noite, todos. gente. Tchau, tchau. Tchau.